sentado mesmo, umas Ave Maria para ele, nosso Padre, precisa de muita oração, né? Deus possa abençoar a vocação dele, que ele possa hoje trazer um conteúdo edificante para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos novamente, eu alegria recebê-los aqui. Agora, de hora em diante, penso eu que nós vamos trabalhar juntos. Nós somos os operários da última hora que o Senhor chama para a sua vinha, para trabalhar na sua vinha. Porque os operários são poucos para a colheita, então ele precisa de todos que estejam livres e dispostos a ir para a sua vida. Esse Evangelho, de fato, tem a ver conosco com o chamado que nos é feito. Nós vamos, a minha parte, para falar para vocês, os ministérios da igreja e a função dos ministros. Então, eu vou falar para vocês, está nessa folha que vocês têm nas mãos. Daqui a pouco nós vamos seguir aí. Tá? Mas eu queria fazer uma pequena introdução com vocês. Já que nós somos igreja, vamos trabalhar como ministros da igreja, é importante que nós conheçamos um pouco a caminhada da nossa igreja. É importante que nós conheçamos um pouco a caminhada da nossa igreja. Como é a nossa igreja, como caminhou a nossa igreja mundo afora aí. Tá? Então, no primeiro momento lá, vocês estão vendo lá, a igreja antes do Vaticano II. Nós basicamente conhecemos a igreja do Vaticano para cá. A maioria aqui. Mas a igreja antes do Vaticano II era orientada pelo chamado Concílio de Trento, que aconteceu em 1546 e encerrou perto de 1563. O que estava acontecendo lá naquele momento? Olha, naquele momento, a igreja passava por uma grande divisão. Foi quando Lutero rompeu com a igreja e criou um chamado protestantismo. Então, Lutero rompeu com a igreja, uma divisão, e levou uma turma de cristãos com ele, então criou o protestantismo. A igreja preocupada com Cristo, com essa situação, com essa divisão, com a confusão que gerou no meio do povo, ela criou um concílio para dar uma orientação, uma direção para a igreja. Um concílio muito fechado, né? Com normas e orientações muito firmes e radicais. A gente vai ver aí. Né? Então, o concílio nasceu para contestar, ou seja, contra o protestantismo que estava acontecendo na época. Por isso, para a igreja reafirmar sua doutrina, seus ensinamentos, seus valores, naquele momento de divisão que estava muito confusa das coisas. Certo? Ela fez a chamada reforma. Reforma. O que é? Precisou reorganizar, reestruturar a igreja. O que ele fez então esse concílio? Combate e condenação do protestantismo, de Lutero e sua doutrina. E uma das doutrinas que Lutero defendia era a justificação pela fé apenas. Então Lutero dizia assim, que você, para ser salvo, para ser santo, você bastava a sua fé. A sua fé bastava, não precisava de nada mais. Tá? E a igreja católica, o que ela ensina para nós? Nós precisamos da fé e das obras. Uma fé sem obra ela é morta. São Paulo, São Tiago, né? Uma fé sem obra ela é morta. A igreja então sempre viveu a sua fé, manifestando a sua fé através das obras. Né? De nada adianta dizer eu creio em Deus e ficar parado e não fazer nada. É preciso eu
demonstrar essa fé com atitudes, com gestos, com comprometimento, com envolvimento na comunidade, com envolvimento na igreja, na sociedade, no mundo. Tá? Então, o concílio foi para combater, bota um pouquinho só para mim, foi para combater essa questão. Outra questão também que fez Lutero e a igreja se ocupou disso também, foi a questão da venda das indulgências. Isso que fez Lutero se rebelar contra a igreja na época. Tá? Então tinha alguns aproveitadores, do meio do clero, do meio, enfim, de modo geral, bispos até, que começaram a vender indulgências. Tá? Sabe aquela indulgência plenária que você ganha em determinados tempos? No dia, por exemplo, que você reza pelo Papa, no dia dos fiéis defuntos, em alguns momentos extraordinários que o Papa concede essa indulgência plenária, que é a redução da pena pelos pecados cometidos, né? Então, as pessoas pecavam, principalmente os nobres, erravam, faziam um monte de bobagem, depois iam lá e compravam a indulgência, né, para diminuir um pouquinho a pena dos pecados. Tá? Então, a igreja, o concílio foi também radicalmente contra isso, tá? Condenou isso. Passo à frente. O que aconteceu nesse concílio? De medo da situação, da repercussão do mundo, dessa divisão que Lutero causou, né? Essa divisão, tudo que ele o transtorno que causou, ela então se fechou. Então, quando você pega o documento do Concílio de Trento, nós temos aqui o Vaticano II, que nos orienta, né? Esse é o Vaticano II. O documento do Concílio de Trento, tudo lá está assim muito claro para você. Você tem que agir assim e assim. Se você fizer contra isso, você está condenado, seja anátema, né? Anátema sit. Tá? Então é tudo muito claro. Nós temos alguns catecismos antigos que trazem as coisas tudo definidinhas para nós. É isso, não tinha margem para pensar nada, para questionar nada, senão você já era condenado. Tá? Então o Concílio de Trento foi marcado como o Concílio da condenação. Condenou o protestantismo e todos aqueles que manifestassem algum pensamento, alguma ideia, alguma atitude meio contrária, ou que questionasse a igreja, ele era condenado a excomungado, sair da comunhão da igreja. Tá? Certo? O concílio ficou marcado também pelo distanciamento das pessoas. A igreja se fechou tanto que ela se distanciou das pessoas. Então surgiu o chamado clericalismo, na verdade. O clero era totalmente distante das pessoas, usava batina, né, aquelas coisas, veste própria, tá? Tinha uma linguagem própria que afastava das pessoas. Não sei se alguém daqui lembra, acho que ninguém, um ou outro lembra, quando as missas eram em latim, você ia na missa, ficar sentado lá ao lado de costa para você, né, e você não sabia nada do que ele estava falando. O povo pegou a mania de rezar terço na missa. Por quê? Porque não entendia nada o padre falava, era tudo em latim. Então, uma linguagem própria, distante do povo, distante da realidade do povo. A igreja se fechou uma veste própria que me diferencia da comunidade, diferencia das pessoas, e uma linguagem própria também. Então, leigo fica lá. Clero fica lá comunicado, distante, enfim. Tá? Foi isso que o concílio trouxe para a gente. Tá? Por quê? Não é por vontade, não. É por medo mesmo, por causa da situação em que se vivia. Tá? Tinha que marcar, né, a identidade da igreja, por isso. Tá? Era por medo. Já tinha acontecido esse problema com Lutero, ou que alguém questionasse, a igreja já condenada. Bom, seguindo. Tudo que for pensado fora ou além da igreja é condenado. Anátema sit. Então, se você pensasse uma coisa fora, seja anátema, né? Você está condenado. Bom, então, por incrível que pareça, esse concílio até hoje ele influencia ainda. Você vê que tem uma ala radical na igreja ainda, os católicos, mas são ultraconservadores, tradicionais,
e vem com as histórias, acho que tem que celebrar a missa em latim, né? Eu tive na paróquia que eu estava anteriormente lá, que acontecia a missa em latim na diocese. Então eles, na latina, achavam que a missa que valia era a missa deles, chamam as nossas missas de missa nova, que a missa nova não é verdadeira, a verdadeira é a missa em latim, umas coisas assim, mas isso é tudo coisa do Concílio de Trento, bom? Coisas do Concílio de Trento. Só para vocês saberem mais ou menos que é a igreja. Vocês são igreja, vão trabalhar numa igreja, para vocês conhecerem um pouco isso, tá bom? Depois de Trento, teve o Concílio do Vaticano II. O concílio que começou e não terminou. Por causa dos conflitos no mundo, nessa época já estava meio que surgindo os primeiros movimentos da Primeira Guerra Mundial, né? Então o concílio não foi possível ele continuar. Dados os conflitos que estavam no mundo, o concílio terminou logo no começo, tá? 1869, né? Até 1870. O concílio normalmente dura 5 anos, às vezes até mais. Esse terminou antes da hora. O Papa Pio IX, né, foi quem convocou esse concílio. O Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Júlio III, eu não lembro o que é. Júlio III, Paulo III e Pio IV. Tá? E o Pio IX convocou, então, achou que era importante mudanças, fazer algumas mudanças na igreja, já estava há mais de 300 anos, né? Sendo orientado pelo Concílio de Trento, achou por bem o Vaticano I. O que surgiu aí no Vaticano I? Qual foi a definição e determinação desse concílio que terminou logo no começo? Foi decretar a chamada doutrina da infalibilidade pontifícia, ou seja, do Papa. Tá? Então, quando o Papa falar, ele falou, é verdade, tá? E ninguém podia contestar, certo? Então, por isso que foi definido. Havia numa época, a época do materialismo, não é verdade? Materialismo, racionalismo, e esse tempo, então começou algumas contestações à igreja, a tudo que era espiritual, tudo que era religioso, contestação das instituições, das autoridades nessa época. Então, começava a se contestar também algumas coisas do Papa, questionar algumas coisas, então criou-se a chamada doutrina, a infalibilidade pontifícia. Infalibilidade do Papa. O Papa falou, acabou. É a verdade. Certo? E também teve algumas definições contra o materialismo e contra o racionalismo. Materialismo, ou seja, uma vida voltada para os bens materiais, né? Ao prazer que eles proporcionam, tá? Ou seja, ressalta a matéria em relação ao espírito, mas o importante é o material. Foi um pouco dessa ideia. A busca do prazer, fuga da dor, fuga de tudo quanto é sacrifício, entendeu? Atrás do prazer está essa doutrina chamada materialismo, certo? E outro chamado racionalismo, né? Que é um modo de pensar que valoriza somente a razão ou o pensamento lógico, que explica tudo. Então, tudo pela razão, não precisa mais de Deus, não precisa mais do espiritual, não precisa de nada mais isso. Só a razão diz tudo. O centro de tudo, então passou a ser a razão. Veja a mudança. No Vaticano I, no Concílio de Trento, era Deus. O centro de tudo era Deus. Tá? Tudo era Deus. De repente, começa a mudar. Deus sai do centro. Tá? Então, o materialismo e o racionalismo. Contestando, então, essa verdade absoluta, né, que Deus era absoluto de tudo. Contestando tudo isso, então o concílio, ele veio para condenar essas duas ideologias, essas duas filosofias, o materialismo e o racionalismo, certo? Só para vocês terem assim, uma ideia, mais ou menos, da caminhada da igreja. Conseguiram entender, pegar o caminho? Essa igreja passou por muita coisa, né?
Depois, aí sim, em 1962, veio o Vaticano II. Aí sim, este tem a ver conosco. Tá? Vaticano II, fruto dele é este documento aqui. Todas as definições do concílio, tá? Do concílio estão aqui. Ao que nos orienta hoje a nossa igreja católica, ela é orientada pelo documento fruto do concílio do Vaticano II. O que é concílio? Né? Alguém pode perguntar isso bem. É uma reunião dos bispos, com representação de todas as regiões do mundo. Todos os bispos, com o Papa, né? Alguns convidados, alguns de outra igreja, alguns outros líderes religiosos, né? Que chama-se concílio ecumênico, e convida, se abre também para outras pessoas, certo? Alguns convidados, alguns leigos, mas bispos representando de todas as regiões do mundo, que sendo com o Papa vamos pensar a caminhada da igreja. Isso é o concílio, tá? Pensar a caminhada da igreja dentro da realidade em que nós estamos. Certo? Ele nasce diante de uma situação real que precisa ser repensada a caminhada, a presença da igreja no mundo. Então, lá no Concílio de Trento, 1500, porque eu estava uma confusão lá dentro da igreja por causa de Lutero, que tinha dividido, rachado com a igreja. Tá? Foi necessário. Depois o Vaticano I também por causa do materialismo, racionalismo, que também estava causando muito transtorno, muita confusão dentro da igreja com essas ideias, com essas filosofias. E depois, agora o Vaticano II, ele percebeu que precisava a igreja mudar. O mundo mudou, o mundo se modernizou. Então a igreja também precisa caminhar, né, dentro da cultura moderna. Tá? João 23 começou com ele, São João 23 hoje, em 1962. Depois ele faleceu, aí foi eleito Papa, né, Paulo VI, e que deu continuidade aí no Concílio do Vaticano II. O que aconteceu aí? A igreja se abre para o mundo. Aquela igreja fechada no seu mundo, desde o Concílio de Trento, é verdade? Uma veste própria, com uma linguagem própria, distante do mundo, distante das pessoas. As pessoas não podiam subir no presbitério, podiam fazer leitura, não podiam fazer nada aqui, não é verdade? Então, de repente, a partir do Vaticano II, a igreja se abre para o mundo. Viu a necessidade de a igreja se abrir para a realidade, se abre para o mundo, abre as portas, as janelas da igreja, para que entre um ar novo, um novo sopro, o sopro do Espírito na igreja. Ela estava atrás, ultrapassada, coisa que não dizia mais nada para o mundo atual, no momento. Então, isso que aconteceu no Vaticano II, a abertura da igreja para o mundo. Nós, essa igreja que nós somos hoje, onde os leigos têm participação, os ministros, os leigos fazem leituras, né? Hoje são protagonistas da igreja, graças a esta abertura do Vaticano II. Certo? Fruto do Vaticano II, aí começaram a surgir alguns documentos, né? Que estão todos aqui, ó. Está tudo aqui, tá? Que nos orientam. E um deles, muito importante, chamado Lumen Gentium, ou seja, Luz dos Povos. O primeiro documento aqui desse livrão, que são vários, o primeiro, que chama Lumen Gentium, tá? Luz dos Povos. Então, vamos dar uma olhadinha aí o que diz esse documento. Tá? Resulta da aplicação de princípios fundamentais ou dogmas para a organização fundamental do Estado, ou seja, da Igreja. Resultado da ampliação de princípios fundamentais
ou dogmas, para uma organização nova, uma organização diferente aí da igreja. Então, essa constituição dogmática chamada Lumen Gentium, ela traz algumas verdades da igreja, tá? Porém, aberta para a realidade, atualizada. Certo? Qual é o objetivo da Lumen Gentium? Esse documento que tem aqui dentro desse aqui. Apresentar a igreja como sacramento, ou seja, sinal de Jesus Cristo presente no mundo. Agora presente, né? Não só na igreja, não só dentro do templo, como se pensava antes no Concílio de Trento. Agora, uma igreja presente no mundo, uma igreja sinal de Jesus Cristo, que precisa estar junto da vida das pessoas, nos vários ambientes do mundo, nos vários lugares do mundo, ela precisa se fazer presente. Mas é uma visão completamente diferente. A igreja fechada, voltada para si, autorreferencial, que a gente chama, uma igreja que achava, era o Concílio de Trento, que ela era referência para o mundo, que o mundo todo tinha que se submeter a ela. Ela tinha a última palavra sobre tudo, e o mundo tinha que se submeter, senão era condenado. Certo? Então muda completamente. É uma igreja sinal de Jesus Cristo, presente agora no mundo. Mas ele saiu daqui, né? Abriu-se as portas e foi para o mundo. Foi para o mundo, ao encontro das pessoas. Uma igreja sinal de Jesus Cristo, junto da vida das pessoas, lá nos ambientes, lá onde as pessoas estão no seu dia a dia. Certo? É esta a ideia do Vaticano II, que está aí na Lumen Gentium. Seguindo, apresentar a igreja como corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo. A visão de corpo. Corpo com muitos membros, né? O corpo tem muitos membros. Era a visão de São Paulo. O braço, a perna, os olhos, tem tudo. A cabeça, a orelha, tem boca, o corpo tem muitos membros. Então, começou a surgir a visão de a igreja como o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, com muitos membros, e que todos agora são ativos, têm função. Então essa é a ideia. A igreja totalmente aberta para o mundo. Tá? Criou-se a visão de um sacerdócio comum, um sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial já existia, que eram os padres, os bispos, né? Agora não. Criou-se a visão de que os leigos também exercem o sacerdócio. Não é só o padre bispo. O sacerdócio comum, próprio, que nasce do batismo. Sacerdócio comum, ou seja, os leigos também exercem, fazem parte do sacerdócio de Jesus Cristo, de uma maneira diferente do padre, que é ordenado, do bispo, mas eles também exercem o sacerdócio. Tá? Significa que tem uma missão no leigo, uma missão no mundo, não é mais alguém estático que até então não tinha missão nenhuma, não servia para nada. Isso é assim, linguagem baixa. Fala sobre os carismas do povo cristão, começa a perceber os dons, os carismas que existem no meio do povo. Não é verdade? Começa a perceber essa realidade, começa a valorizar aquilo que está no povo, aquilo que está nos cristãos. Tá? Certo? Dons presentes e reconhecidos no meio do povo, né? Carismas e dons. Nasce aí a visão de povo de Deus formando a igreja. A igreja não é mais o padre, os bispos, o papa, como dizia o Concílio de Trento. Agora não é mais, a igreja agora é o povo. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja, povo de Deus. Certo? E traz também para nós o batismo como sacramento fundante da missão. Nós todos temos uma missão nessa igreja. O sacerdócio comum, o sacerdócio ministerial. Nós todos temos. Tá? Por quê?
por causa do batismo, o que nos faz ser leigos, que nos faz ser membros ativos dessa igreja com uma missão própria. O que é? É o batismo que nós recebemos. Pelo batismo. Antigamente a gente cantava assim: pelo batismo recebi uma missão, trabalhar para a mesa do Senhor. Justamente isso. Tá? Esse canto saiu nessas épocas de mudança, foi mudando, então os cantos que expressam muito nosso sentimento, do nosso espírito, então começam a surgir, certo? Batismo como sacramento fundante da missão. Tá? Certo? Depois, fruto do Vaticano II, dessa Lumen-Gentium, o Papa João Paulo II, em 1988, ele criou um documento chamado Christi Fidelis Laici, vocação e missão dos leigos na igreja e no mundo. Praticamente um manual de atuação dos leigos. Esse documento, eu era seminarista no Rio, na época que ele saiu, a gente tinha que estudar esse documento, porque justamente dizia de como os leigos devem atuar, qual o lugar dos leigos no mundo hoje, entendeu? Então, a partir do Vaticano II, foram surgindo documentos para nos orientar na nossa caminhada de igreja. A Lumen-Gentium, pela Lumen-Gentium, aí veio, entre outros, esse Christi Fidelis Laici, aí, fruto de um, como é que chama? De um concílio, esqueci a palavra agora, o encontro do Papa com os bispos para clarear um pouco, dar uma visão mais clara para a atuação dos leigos. Então surgiu essa exortação chamada Christi Fidelis Laici, sobre a missão dos leigos do mundo, o manual de atuação dos leigos. Uma vez incorporados em Cristo pelo batismo, constituindo o povo de Deus e tornados, tornados participantes, assim o modo da função sacerdotal de Jesus Cristo, como eu disse assim, a função sacerdotal, profética e real de Cristo, os leigos exercem pela parte apostólica a missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. A partir daí, então surgiu a ideia de você é um cristão dentro da igreja. Você precisa atuar na igreja, mas não só aqui na igreja. Lá no mundo onde você está, no dia a dia, onde acontece o seu mundo, você precisa ser um cristão também. Você precisa ser um discípulo missionário de Jesus Cristo lá. Tá? A partir daí surgiu essa ideia. Certo? Você não é cristão, você não é missionário aqui na igreja. Aqui também. Mas é lá no mundo onde você está. É lá que você precisa ser presença de Jesus Cristo, levar a boa nova de Jesus Cristo, boa nova de vida e salvação. Certo, gente? Estão entendendo até aqui? Falando demais? Cansaram já? Não? Já tinham ouvido falar isso alguma vez ou não? Muito ou pouco? Não tinha ouvido, né? Mas eu tive que falar isso, tá? Para saber que chão vocês estão pisando, tá? Para chegar até aqui teve um longo caminho, e nesse caminho todo teve muito problema, muita contestação, gente que não aceitava. Quando os padres começaram a tirar a batina, a ficar mais próximo do povo, a partir do Vaticano II, teve muita contestação, muita gente que passou da igreja, muito padre que deixou, muito. Tá? E até hoje tem contestação, tem gente aí que acha que certo é que era um concílio Trento, desse latim, o Padre distante do povo. Tem gente que fala que o Papa, na verdade, é o Papa Bento, o Papa Francisco, diz que esse governo renunciou, né? Não quis saber disso mais, passou para o outro, não tem nada mais a ver. Tá? Até hoje tem contestação, tá? Com a abertura que o Vaticano II trouxe, para a igreja. Certo? E também a visão. São os trabalhadores da vinha do Senhor, tá? Chamado em vários momentos. Vocês são chamados nesse momento, tá? A irem também para a vinha do Senhor, tá? Para fazer a colheita. Nós somos operários da última hora, a vinha do Senhor. O Senhor nos chama.
Certo? Falei que era meia hora já, mas tem que passar com vocês que está aí no folheto de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? 1 minuto aí para você respirar um pouquinho e a gente vai passar, seguir aqui agora o folheto, tá? Se alguém quiser perguntar, pergunte nesse minuto. Tem Bíblia? Alguém trouxe Bíblia aí? Tá. Durante seguindo lá, tem uns textos bíblicos, vai ser importante a gente ler alguns deles, tá? Para a gente entendendo aí o que está nesse texto. Eu não vou falar tudinho, vou ficar lendo tanto texto. Eu vou com vocês aqui, mas depois vocês lerem em casa, entenderem direitinho isso. Tá bom? Importante durante a semana você dá uma olhadinha nesse texto, tá? Essa parte é importante, fundamental, tá? Para a gente entender um pouquinho a nossa missão, certo? Então vamos lá, acompanhando o texto aí, tem lá no guarda-chuva, mas vocês têm aí na mão também, né? Então a igreja atenta às indicações do Espírito em função de suas necessidades internas e face os desafios da missão do mundo, ela tem que se estruturar, né? E se organizar, tá? Então, quando a gente olha no Novo Testamento, nós vemos lá um processo, né? Um processo em curso. Tá? Mostra diversos exemplos respondendo às demandas, né? Às necessidades dos diferentes contextos históricos, tá? Ou seja, em cada contexto histórico, né? Conforme as demandas, então a igreja vai se organizando também. Isso desde lá no tempo dos apóstolos. Tá? Conforme a demanda, a mudança histórica, conforme a necessidade, o que acontece? A igreja vai se organizando, vai também aí, né, para responder às necessidades. Tá? O Papa, estou pulando uma coisa, tá? O Papa Paulo VI, ele no seu pontificado, em 1972, ele escreveu uma carta apostólica chamada Ministéria Cuida, tá? Ministéria Cuida, bem escrito aí, certo? Então, por esse documento, que ele fala dos ministérios, a igreja se instruiu já em tempos antiquíssimos, ele lembra, alguns ministérios, com o fim de render a Deus devido culto, né? E prestando serviço ao povo de Deus. Então, segundo as necessidades. Com esses ministérios, eram confiados aos fiéis funções na liturgia sagrada, no exercício da caridade, que exerciam conforme as diversas circunstâncias. Nós temos lá, por exemplo, a referência nossa, está em Atos dos Apóstolos, né? Diante da necessidade, foram surgindo, então os apóstolos foram obrigados a reunir e em assembleia partilhar os trabalhos com o povo. Naquele tempo já tinha.
A igreja se fechou em 1500 por causa da circunstância. Mas, no início da igreja, já tinha uma certa presença, uma certa participação dos leigos, né? É verdade, se os leigos participassem, não tinha gente também por aqui, eram só os apóstolos, né? É verdade? Então, o ato dos apóstolos, ele apresenta para nós um momento em que, diante das necessidades das viúvas, houve uma reclamação que, né, as viúvas vindas lá dos pagãos, que tinham se convertido ao cristianismo, elas eram tratadas de maneira diferenciada das viúvas, dos órfãos, que eram judeus. Né? E tinha houve uma reclamação. Tá? Então, diante disso, os apóstolos instituíram leigos para atender a essas necessidades, principalmente com relação à caridade que devia acontecer. Tá? É lógico ter claro isso. Bom, dois elementos importantes, né, quando se fala de ministério, dois elementos importantes, que é a atuação do Espírito Santo na comunidade dos fiéis, a atuação do Espírito Santo na comunidade dos fiéis, e a busca humana das melhores ações, né? Ou seja, a dimensão do dom transcendente, os dons que Deus nos deu a cada um de nós são colocados a serviço, e a busca humana das melhores opções, ou seja, Deus me deu um dom, né? Deus me deu um dom, isso é próprio de Deus, certo? O Espírito Santo. Esses dons eu vou colocá-lo a serviço agora, mas eles precisam, para desenvolver, precisam do quê? Precisam do meu empenho, da minha parte humana é importante, do meu empenho, da minha dedicação, não é verdade? A dimensão do empenho humano, tá? Para que o dom se torne serviço importante para a vida da comunidade, certo? Então siga aí comigo, tá? Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aí em Atos 6, de 1 a 6, relata para nós que surgem as primeiras dificuldades dos apóstolos. Ali eles instituem ministérios, pessoas escolhidas pela comunidade, tá? Pessoas escolhidas para que essas pessoas exerçam o ministério. Recebem a instituição do ministério dos próprios apóstolos, diz lá que eles impõem as mãos sobre essas pessoas, rezam por elas e as instituem ministros para aquela necessidade, certo? Então, na igreja sempre foi assim. Hoje também não é muito diferente. Pensa que vocês chegam aqui para casa, quando vocês chegarem aqui, tem todo um caminho, tá? Eu pergunto, as pessoas apresentam, não é por acaso assim, que alguém me chamou para casa. Não é assim não. Foi visto antes, alguém sugeriu, alguém apresentou, alguém disse, olha, esse fulano, entendeu? Aí, então, a partir daí, vocês são chamados, recebem essa formação, como aconteceu lá no Ato dos Apóstolos, e depois dessa formação, apresentados à comunidade. Então, como vocês são apresentados para a comunidade vai ter o aval dela também, lógico, e aí vocês serão instituídos no ministério. Isso já foi no início da igreja, diante da necessidade. Certo? Seguindo aí, alguns textos do Novo Testamento apontam para a íntima relação entre carisma e serviço ou ministério. Quero que você, na Bíblia aí, abra aí na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12. Abra aí para nós, 1 Coríntios 12. Isso é muito importante, esse texto aí. Então você abriu aí 1 Coríntios 12, né? 1 Coríntios 12, você abre aí de 4
a 11. De 4 a 11 você vai ler. E depois uma outra pessoa lê para nós 28, do 28 até o 30. 4 a 11 para outro ler do 28 a 30. Certo? Quem se habilita ali, quem achou, vai levantar e ler para nós, não tem problema. Isso, vai dar o microfone para você. Manda abraço. Isso, vai. 4 a 11, tá? Coríntios 12, 4 a 11. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Tudo bem. Alguém abre Romanos 12, de 4 a 8. 12, 4 a 8. E alguém fica aí no Coríntios mesmo, para ler de 28 a 30 para nós. Tá? Alguém lê Coríntios 28 a 30. No Coríntios 12, 28 a 30. Vai ler 28 a 30. Alguém achou 28 a 30? 1 Coríntios 12. Continuação do que ela leu aí, 28 a 30. Vai. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois, os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos milagres, têm todos a graça de curar, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Muito bem. Vamos ler para nós Romanos 12, de 4 a 8. Lê para nós. Fecha Romanos 12. Romanos 12, 4 a 8. Romanos 12. Pois, como um só corpo, temos muitos membros, e cada um de nossos membros tem diferentes funções. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós somos membros uns dos outros. Teremos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça conforme a fé. Aquele que é chamado de ministério, dedique-se ao seu ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Muito bem. Obrigado a vocês. Então, a primeira ideia de ministério, né? Então, nasce aqui de São Paulo. Né? São Paulo aos Coríntios, aos Romanos. Aqui que surge a ideia de ministério. Ministério,
o que a gente entende por ministério? Tá? A palavra ministério, ela vem do latim, significa servir, né? Serviço, ministério é serviço. O ministro é aquele que se coloca a serviço, aquele que serve. Hoje, há uma forte tendência, tanto na teologia, na pastoral, de considerar ministério fundamentalmente o carisma que assume a forma de serviço. Tem um dom, tem um carisma próprio. Se isso não for colocado a serviço, ele serve para quê? Verdade? Ser jogado fora, pisoteado. Né? Então, o dom que eu tenho, o carisma que eu tenho, mesma coisa, né? Ele colocado a serviço, então ele torna-se um ministério. Tá? Carisma colocado a serviço é ministério. Né? Ministério é serviço. Então, seguindo aí, né? O que se entende por ministério, né? Vamos seguir junto aí. Seguindo o texto com vocês. Então, essa forte tendência de considerar ministério fundamentalmente o carisma que assume a forma de serviço à comunidade e a sua missão no mundo e na igreja, e que por esta é como tal acolhido e reconhecido. Tá? O dom, o carisma colocado a serviço, então se torna reconhecido, se torna ministério. Tá? Ministério é, antes de tudo, um carisma, ou seja, um dom do alto, do Pai, pelo Filho, do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito, né, que tudo ordena e conduz. E que torna seu portador apto, a desempenhar determinadas atividades, ou seja, serviços e ministérios, em ordem à salvação. Entenderam o que diz, né? Bom, o carisma colocado a serviço torna esse ministério em vista da salvação, né? E isto é regido, é inspirado, é motivado, é conduzido pelo próprio Espírito Santo. O Espírito que reaviva os dons que nós recebemos de Deus. Deus nos presenteou, o Espírito Santo é que dá, vou usar uma palavra, não sei se é a mais adequada, que dá mobilidade para isso. Né? O Espírito que faz o dom se tornar apto, se tornar serviço às pessoas. Certo? É o Espírito Santo quem conduz, quem movimenta, quem coloca isso em atividade, certo? Na perspectiva trinitária, é preciso ressaltar que a unidade na variedade e a variedade na unidade. Podemos chamar de unidade na diversidade. Né? Nós aqui, nós temos dons, carismas, podemos chamar de talentos, podemos chamar de capacidades diferentes um do outro. Né? Diferente. Tudo isso só precisa estar a serviço unidos. É só isso. É o chamado unidade na diversidade. Isso que é bonito. Unidade na diversidade. Tantos dons, tantos talentos, tantas capacidades diferentes um do outro, mas colocado a serviço. Tá? Colocado a serviço. É a unidade na variedade ou na diversidade. Ao falar-se de carisma, não se deveria privilegiar os mais extraordinários e espetaculares, né? Mas os que sustentam a fé e ajudam a fé a encarnar-se. Então nós temos uma mania, no tempo de São Paulo já era assim. A comunidade valorizava, privilegiava aqueles dons, aqueles carismas extraordinários. Né? O dom de curar, de fazer milagres, e falar em outras línguas, né? Isso era exaltado. Então São Paulo chama a atenção aqui para isso. Não é verdade? A carisma só para ser
colocado a serviço, verdade? Não deve-se privilegiar os mais extraordinários e espetaculares, mas os que sustentam a fé e ajudam a fé a encarnar-se na realidade, ajudam a fé a tornar-se vida para as pessoas. Isso é o que é o mais importante. Falar da capacidade de operar milagres, Paulo recorda que o carisma da assistência, o carisma do governo, da comunidade, tudo isso é importante também. E diante da tentação de excluir da lista dos carismas os serviços mais humildes e estáveis, Paulo afirma o valor desses serviços como o corpo humano, onde os membros nobres são os que cercam de maior honra. Vocês imaginam o corpo humano? Tem uns membros do corpo humano que são menos honrosos, ele não gosta nem de mostrar, na verdade, precisa de usar roupa, tudo, vai mostrar a bunda dos outros e tal, porque lá tem um negócio que é a saída, na verdade, parece que é um membro menos honroso que os outros. Mas você imagina se ele fechasse lá e falasse, vou parar tudo aqui, mas o que acontece com a gente? Vocês já pensaram? Não é verdade? Então São Paulo lembra isso para a comunidade, para dizer que todos são importantes. Nesse corpo, essa é a ideia do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, aqui todos os membros são importantes iguais. Então que dons, carisma que fazem parte desse corpo, que são os membros, todos eles, não os melhores, os piores, não os mais extraordinários, mas na verdade todos são importantes. É isso que ele faz questão de mostrar para a sua comunidade. Não se pode esquecer, ele lembra aqui que a função dos apóstolos, os quais de alguma forma sucedem na igreja, igreja ordenada, situa-se também no conjunto dos carismas. O padre, o bispo, também está dentro desse todo, a visão da igreja como um todo, feita de dons, bens, de carisma, tudo isso colocado no ministério, não há nem melhores nem piores. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E a esse povo de Deus é confiada a missão da igreja, confiada a salvação do mundo. Inclusive, na verdade, temos carismas, serviços e ministérios, de que a igreja é dotada pelo Espírito para cumprir a sua missão, se complementam, cooperam uns com os outros, se integram como membros de um único corpo, no chamado princípio da subsidiariedade. O que é isso? Verdade? Ou seja, o auxílio mútuo, o apoio, a ajuda, o companheirismo, entendeu? Nesse sentido. Subsidiariedade é isso. Nem todo carisma, porém, é ministério. Com certeza, nem todo carisma é ministério. Se não for colocado a serviço, não é ministério. Só pode ser considerado ministério o carisma que na comunidade, e em vista da missão da igreja e do mundo, assume a forma de serviço bem determinado, envolvendo um conjunto mais ou menos amplo de funções que responda às exigências permanentes da comunidade e da missão, seja assumido como estabilidade, comporte verdadeira responsabilidade e seja acolhido e reconhecido pela comunidade eclesial. Então, o que se pede de nós? Se pede de nós que sejamos responsáveis, que tenhamos consciência desse carisma, desse ministério que nós somos chamados, que ele requer de nós comprometimento, responsabilidade com a comunidade a qual nós fazemos parte, fomos chamados, certo? De um ministro se pede comprometimento e responsabilidade. Compromisso não. Imagina um ministro que não se compromete com a comunidade. O Renico pode dizer aí, É uma merda, São umas bobagens às vezes. Mas é justamente isso. Então, comprometimento, responsabilidade, saber que eu faço parte desse todo, desse corpo, e que eu sou importante. Se eu não cumprir com a minha parte, vai ficar
pendente, né, desse público. Tá? Certo? Então, ministério é isso. Ser ministro é isso. Comprometer-se, ser responsável, ser igreja, estar junto, participar, fazer comunhão, auxiliar, ajudar, apoiar, né? Ser companheiro, estar junto, né? Ele é enfrentar junto, é sofrer junto, é sorrir junto, se alegrar junto, também chorar junto, mas é estar junto. Papa Francisco sempre lembra, o mais importante é estar junto. Tá? Estamos num barco só, remando na mesma direção. Certo, senhoras e senhores? Sim? Sim. Jovens e jovens? Sim? Sim. Meninos e meninas? Sim? Sim. Então tá bom. A recepção, o reconhecimento do ministério pela comunidade eclesial é essencial ao ministério, porque o ministério é uma doação pública e oficial da igreja. Tá? Então vocês vão atuar sempre em nome da igreja, lembrar vocês disso, sempre em nome da igreja. Nós falamos que os ministros são uma extensão, na verdade são uma extensão do sacerdócio, são um sacerdócio comum, mas uma extensão do sacerdócio ministerial. O bispo é quem vai dar, instituir vocês em ministério. Ele é o cabeça do SESI. Estamos ligados a ele. Né? Representamos o bispo. Quando nós vestimos o nosso jalequinho, vamos lá, né, fazer a nossa ação. Nós somos igreja. Subiu o Luiz Antônio, Zé, Maria, subiu. Ali é a igreja presente. Tá? Se o bispo comete alguma coisa errada, Nossa Senhora, a igreja, o ministro da igreja. É verdade, é assim, mais ou menos. Por quê? Porque nós representamos a igreja. Né? Estamos ligados à cabeça. A Jesus Cristo, que é representado no Papa, no bispo, né? Na diocese do padre, da paróquia. Né? É a extensão. Né? É a extensão do corpo. Tenhamos bem claro isso para nós. Então, só lembrando, a recepção e o reconhecimento do ministério pela comunidade eclesial é essencial ao ministério, porque o ministério é uma atuação pública e oficial da igreja, tornando o seu portador, num nível maior ou menor, seu representante da igreja. Isso é que nós somos. Esta recepção, o reconhecimento dos ministérios tem modalidade e graus diversos, dependendo da natureza e função e a missão da igreja. Tipologia dos ministérios. Tipologia dos ministérios. Certo? Então, podemos assim distinguir os ministérios em seguintes grupos. Os ministros simplesmente reconhecidos. Às vezes é propriamente chamado de ministros, né, de fato. Tá? Ou seja, quando estão ligados a um serviço significativo para a comunidade, mas considerado não tão permanente, podendo vir a desaparecer quando mudarem ou variarem as circunstâncias. Por exemplo, alguém que é membro de uma pastoral, não é verdade? Vamos citar aqui a pastoral da criança. Né? A pessoa um dia, a pastoral da criança acabou aqui, acabou aquela função. Tá? Era um ministério reconhecido da supervisão da pastoral da criança. Verdade? Mas não é permanente. Certo? Não tão permanente. Podia vir a desaparecer um dia. Um dia encerrou a pastoral da criança, né? Este ministério simplesmente reconhecido, então ele terminou com isso. Certo? Ministérios confiados, quando conferido ao seu portador por algum gesto litúrgico simples, por alguma forma canônica. Por exemplo, um coordenador. Se é coordenador, que é o padre, apresenta você que é para a comunidade, faz uma oração para você e envia você a ser coordenador do grupo, daquela pastoral, daquele movimento. Tá?
Então, o ministério confiado também. O ministério instituído, quando a função é conferida pela igreja através de um rito litúrgico chamado instituição, que é o caso de vocês. Vocês serão instituídos pela igreja nesse ministério. Certo? É dentro de uma celebração eucarística, com o rito próprio, que vocês participam, respondem e tal, tá? E o bispo reza sobre vocês e os institui. Ele põe a mão sobre vocês e os institui neste ministério da Eucaristia. Certo? Esse é o ministério instituído pela igreja, como os apóstolos fizeram lá, nós ouvimos. Acharam por bem instituir o ministério, puseram as mãos sobre alguns homens e mulheres escolhidos pela comunidade, de boa reputação da comunidade, então rezaram sobre eles e os instituíram no ministério, conforme a necessidade. Tá? Então vocês serão ministros instituídos pela igreja, representantes, a partir de então, da igreja onde vocês estiverem. Ah, Paulo, eu vou passear lá em Minas e tal, eu posso ser ministro lá? Sim. Você é ministro da igreja, você pode sim. Você leva uma carta de apresentação daqui, vocês vão ganhar uma credencial, uma carteirinha, tá? Chegando lá, você vai se apresentar ao padre. Normalmente, você vai pedir uma cartinha de apresentação para o pároco seu, leva, chega lá, apresenta, você pode servir na comunidade sem problema nenhum. Tá? Se a comunidade tiver necessidade, principalmente. Por quê? Porque você é ministro da igreja. Você não é ministro aqui, só daqui da paróquia Santa Teresa, você é ministro da igreja. Por isso é instituído no ministério. Bom? Estão entendendo tudo? Sim. Simples assim, né? Ministros instituídos e os ministros, também chamados ministros ordenados. Por que eles são ministros ordenados? Porque receberam o sacramento da ordem. Os ministros ordenados recebem o sacramento, tá? Que é o chamado sacramento da ordem. O diácono, terceiro grau da ordem. O padre, segundo grau da ordem. E o bispo, né? Primeiro grau da ordem. Bispo e papa é tudo a mesma coisa, tá? Essa questão é tudo a mesma coisa. Certo? Então, o ministério ordenado recebe o sacramento da ordem que visa constituir os ministros